eu acho uma excelente oportunidade de discutir esse momento crítico que passa a medicina no mundo. É interessante que, se revisarmos os progressos da medicina de todos os tempos, vamos descobrir que durante séculos a evolução foi muito lenta. E quando se observa o intervalo entre uma e outra, se passaram anos e às vezes décadas. E de repente o conhecimento acelerou. E hoje se pode dizer com orgulho sadio que nos últimos 50 anos a medicina avançou mais do que em toda a história da humanidade. Um exemplo clássico da intervenção de uma ciência beneficiando a outra foi quando os engenheiros da NASA precisaram monitorar os batimentos cardíacos dos astronautas e criaram, sem perceber, a mais moderna monitorização das nossas terapias intensivas presenciais ou à distância. E assim, inúmeras descobertas de uma área da ciência acabou beneficiando a medicina. O problema que devia nos orgulhar, porque não era um problema, era uma conquista, acabou se revelando um fato curioso. Nós temos que suportar o constrangimento de ouvir pacientes idosos se referindo com nostalgia dos médicos antigos. Porque, evidentemente, em algum momento dessa trajetória vitoriosa, houve um descompasso. E isso se atribui, em grande parte, a um claro conflito de sentimentos. De um lado, nós temos o paciente assustado, e o seu sentimento nunca mudou ao longo dos séculos, e do outro, o médico cumprindo a sua rotina. E a rotina, todo mundo sabe, é uma forma de encolher a criatividade das pessoas. Quando nós repetimos e repetimos indefinidamente o que fazemos, nós ficamos encolhidos e reduzimos a nossa criatividade. O que nós precisamos entender é que a maioria das pessoas tem uma vida tão pobre de emoções que uma cirurgia, uma passagem pela UTI, uma quimioterapia, um transplante, ou o que seja, vai muito provavelmente representar o pico de emoção da vida dessa pessoa. Então, esse momento especial faz com que o paciente se sinta exigente de ser tratado como uma situação especial. Se o médico não for capaz de perceber a importância desse momento para o paciente, ele está quebrando a relação médico-paciente, que é um momento de encontro de dois seres humanos que eram completamente desconhecidos até que um deles adoeceu. Essa é a mais densa relação humana não amorosa que se pode encontrar entre duas pessoas. O que nós temos que fazer para resgatar o charme, o glamour dessa profissão que historicamente fez com que o médico fosse uma pessoa importante na comunidade, uma espécie de líder espiritual, inclusive, porque ele convivia com pessoas sofredoras. E conviver com sofredores significa conviver com pessoas autenticadas pela doença. Ninguém doente tem ânimo, tempo, energia para impressionar alguém. E esse é um grande privilégio que o médico tem. A possibilidade de, com 10 anos de profissão, se tornar um especialista em gente, tendo visto todas as nuances da personalidade humana no limite da sua resiliência, da sua capacidade de superação. Nós estamos apressados. E a pressa é, certamente, a expressão mais grosseira de desconsideração. Nós já somos muito pouco afeitos à desconsideração. Mas quando isso ocorre, no momento em que estamos sofrendo, essa desconsideração terá um peso infinitamente maior e não há como resgatar uma relação médico-paciente que foi quebrada porque o paciente se sentiu desconsiderado no seu sofrimento. Isso já traz uma mensagem embutida. O médico jamais pode dizer que o que o paciente tem, por simples que pareça ao médico, não pode jamais dizer que isso é uma bobagem, porque, na verdade, a doença que nós tenhamos, qualquer que seja, é para nós, naquele momento, a doença do mundo.
E é sobre isso que nós temos que pensar quando encontramos alguém sofrendo de alguma coisa. Nós temos que considerar que alguém em sofrimento, ele tem todos os sensores ligados. Isso vale para o nosso jeito de sentar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de cumprimentar o paciente. E isso fará com que nós sejamos julgados, para o bem ou para o mal, em todas as intervenções com esse paciente. Nós temos que recuperar uma coisa elementar das relações humanas, que é a capacidade de ouvir. Os médicos estão muito pouco afeitos a ouvir. Existem pesquisas, uma delas famosa, da Universidade de George Washington, que eles mostraram que 14 segundos é o tempo médio decorrido entre o início da entrevista e a primeira intervenção do médico. Isso explica porque alguns pacientes se queixam que precisaram de 3 ou 4 consultas para finalmente dizer ao médico o que o afligia, porque ele foi interrompido no momento em que ele começava a organizar as suas ideias. Nós temos que valorizar a anamnese. A anamnese do grego quer dizer a anti-amnésia, o que não se esquece. E a anamnese o que é? A anamnese é uma história, só que é uma história da vida de uma pessoa. Então, uma anamnese mal feita, apurada, apressada, essa anamnese é uma expressão de desvalorização do sofrimento alheio, porque nesse depoimento espontâneo, nós encontraremos certamente as expressões mais autênticas da personalidade dessa pessoa que adoeceu. Nós temos que estar muito atentos para que o paciente não sofra. Eu acho que a coisa mais injustificável é alguém gemente de dor num hospital. Considerando todos os recursos antiálgicos disponíveis, nós temos uma chance ótima de resolver uma causa de grande sofrimento, que é dor, e descobrir que não tem nenhum paciente mais agradecido do que aquele cujo sofrimento foi interrompido pelo médico. Os médicos jovens têm a ilusão de que nós podemos ficar famosos por intervenções da mídia, por declarações bombásticas. Na verdade, não é nada disso. A construção de uma grande clínica é uma sequência de pacientes agradecidos. É uma parede de muitos tijolos. E cada tijolo será colocado pelo reconhecimento de alguém. Quando nós precisamos reciclar a nossa atividade médica, eu sugiro que a gente faça 2 coisas, para saber o quanto estamos no caminho correto. Primeiro, perguntar aos pacientes que passaram por alguma situação difícil o que foi o mais inesquecível dessa experiência. Isso, no mínimo, vai servir para corrigir a nossa rota, na medida em que, muitas vezes, nós descobrimos que aquilo que o paciente considerou inesquecível, o médico nem percebeu. A segunda maneira é contabilizando as manifestações de gratidão. A medicina é, como nenhuma outra profissão, uma usina de gratidão. Eu costumo dizer aos meus residentes, 1 semana sem nenhum muito obrigado, doutor, luz amarela. 2 semanas sem que ninguém tenha se sentido estimulado a agradecer o que foi feito, esse médico está precisando rever os seus critérios de relação humana e provavelmente se beneficiaria muito de algum tipo de terapia de relacionamento. É muito importante que a gente tenha a sensibilidade de só anunciar a verdade que seja construtiva. Eu fico chocado de ouvir médicos dizendo toda a verdade quando você percebe que 70% do que ele disse só vai significar sofrimento, porque não vai ter nenhum impacto na atitude que ele vai tomar para se tratar. Então, isso que adequadamente se chama de filtro de utilidade é um pré-requisito para o médico que pretenda estabelecer uma relação sólida com uma pessoa. É muito importante que o médico moderno se dê conta que a nossa relação médico-paciente ela é dinâmica e muitas vezes um pequeno deslize, uma manifestação de pressa, que é a mais grosseira das formas de desconsideração, já torna essa relação
turbulenta. Existe um fantasma moderno na medicina do mundo todo, que é a judicialização. A judicialização tem assustado os médicos jovens, porque ainda não aprenderam que toda demanda judicial envolve, mais do que erro médico, imperícia, ou o que seja, envolve uma quebra da relação afetiva entre o médico e o paciente, ou o médico e a família do paciente. O médico competente e afetivo, ele jamais é processado. Existe esse fantasma, e ele tem que ser afastado com a noção de que entre dois profissionais igualmente treinados, sempre vai prevalecer o mais carinhoso. E o mais carinhoso significa se preocupar com a expectativa do paciente. Eu sempre questiono os residentes que vão avaliar, consultar pacientes no ambulatório do SUS, que eles prestem atenção de quanto aquelas pessoas humildes, vestido da sua melhor roupa simples, se preparou para aquele encontro. E ele vem certamente cheio de fantasia de que será atendido por alguém muito carinhoso e que vai estar atento às suas necessidades. Quando a gente tem essa preocupação, o paciente percebe que você está tendo a chance e a felicidade de ser atendido por alguém que merece realmente ser chamado de médico. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa é a profissão que representa uma via expressa para a felicidade, mas ela é muito exigente. Ela exige, por exemplo, que sejamos disponíveis o tempo todo. Muitos médicos não toleram essa disponibilidade permanente, mas porque nunca se sentiram doentes. É muito fácil você julgar a necessidade do paciente quando você adoeceu e descobriu que nunca ter um médico que respondia ao seu celular é uma situação de angústia infinita. Nós temos que estar atento ao que o paciente percebe e ao que o gestor do hospital festeja. Interessa muito pouco ao paciente que o hospital onde ele está internado tenha a tomografia de última geração. Ele consideraria muito mais importante que ele pudesse usar o celular na terapia intensiva. Então, essa defasagem entre o que o médico e o hospital pensam que é o mais importante, não necessariamente corresponde à percepção do doente. Essa profissão tem essa exigência de dedicação integral. A gente não pode ser médico pela metade. O médico pela metade sempre vai expor a pior das duas metades. Essa profissão, a semelhança do amor e da morte, não tolera o meio termo. Ou a gente é médico o tempo inteiro, ou a gente deve fazer alguma coisa que nos dê mais prazer. E essa profissão, via expressa para a felicidade, ela só conseguirá levar o médico à sua completude pessoal e profissional se ela for exercida no limite da competência, da empatia, da solidariedade, do afeto e da compaixão.